Boa tarde a todos, boa noite, aqui é o Iquias do canal Iquias Magal, e agora para um vídeo aí importantíssimo para vocês, né? Esse tema que eu não comentei aqui ainda e que tem sido aí um objeto de intriga, de discussões, debates e até mesmo medo entre cientistas e aqueles que são observadores, né, dos céus. Por quê? Nós estamos falando do 3I Atlas, né? Análise do visitante interestelar, o 3I Atlas revela um comportamento surpreendente, sem precedentes em cometas do sistema solar ou externos. Por quê? Vocês sabem, está vendo esse cometa, ele está vindo, né, em direção à Terra, e dado o comportamento das nações, se preparando aí para conflitos, quedas de governos, esses preparativos tão grandes no mundo, né, envio de tropas para posições aí no mundo inteiro, indica que nós realmente estamos para ver grande evento no mundo. O mundo vai mudar. Outra coisa, muitas pessoas conhecedoras estão dizendo aí que se esse mesmo cair aqui na Terra, se essa situação, né, esse receio na NASA, em outros órgãos científicos, se confirmar como sendo um problema em relação a este cometa que está vindo, você pode ter certeza que a vida na Terra vai mudar drasticamente por causa do estrago que ele pode causar. Uma imagem profunda do cometa interestelar, o 3I Atlas, capturada pelo Spectrograph Multi-Objeto Gemini, um telescópio Gemini Sul, Observatório Internacional Gemini. Processamento de imagem, Shadow Science, então, todos esses escritórios aí. Vamos lá, um artigo disponível no repositório de pré-impressão no Archive, onde aguarda revisão de pares para validação e publicação, traz as primeiras observações polarimétricas do cometa 3I Atlas. Os dados revelam um comportamento inesperado, nunca visto em outros cometas. Será que é um cometa mesmo? Será que não está tão diferente por causa disso? Esse objeto foi detectado em 1º de julho, viajando pelo sistema solar a uma velocidade quase 2 vezes maior do que os forasteiros anteriores. O asteroide Oumuamua e o cometa Borisov. Confirmado como cometa interestelar, logo no dia seguinte ele chamou a atenção por exibir um coma, ou cabeleira, esverdeada, rica em poeira, e por ser muito maior do que os antecessores, estimativas indicam que um núcleo rochoso de 5,6 quilômetros de diâmetro e uma massa acima de 33 bilhões de toneladas. Imagina um negócio desse tamanho, em alta velocidade, caindo contra a Terra. A destruição que seria. Aqui mostra mais ou menos aí, né, uma foto aqui que eles tiram, com infravermelho, né, mais ou menos, para ter ideia da dimensão dele. Ele é muito grande, tá bom? A imagem de 23 de agosto. O cometa, né, pode ter sido atingido por jato de plasma solar. Os astrônomos acompanharam enquanto ele se aproximava do Sol, liberando gases como qualquer outro cometa. No entanto, após uma possível colisão com partículas de uma ejeção de massa coronal ainda não confirmada, ele desapareceu da vista dos telescópios. Só deveria ser observado novamente no final deste ano. Então, aí, lá para o final do ano, dezembro, ele reaparece, se tudo correr bem, como eles calculam. Além das imagens e análises espectroscópicas que revelaram sua coloração verde e composição química, os pesquisadores recorreram à polarimetria. Essa técnica estuda como a luz, ao ser espalhada por partículas, se organiza em diferentes direções. O processo pode fornecer informações sobre o tamanho, a forma e a orientação dos grãos de poeira que circundam o cometa. Em termos simples, a luz solar é uma onda composta por campos elétricos e magnéticos que oscilam em direções específicas. Quando essa luz é refletida ou espalhada por partículas, ela pode se polarizar de forma linear, em uma única direção, ou circular, girando em espiral. O grau e o tipo de polarização ajudam a revelar detalhes invisíveis a olho nu sobre corpos celestes. E algumas imagens e tudo mais. Mas eu tenho um detalhe aqui disso que eu queria falar para vocês, que é o quê? Que as escrituras sagradas, ela fala de corpos, em especial em Apocalipse 8 e 9, fala da queda de 3 corpos celestes, sendo um deles o que vai afetar toda a água potável do mundo, né? Que os homens beberam águas contaminadas, né, pelo absinto, e eliminaria 1/3 da humanidade por causa do absinto nas águas. E a gente pode estar diante de um evento dessa magnitude,
Não estou dizendo que é isso, mas as escrituras mencionam que isso vai ocorrer. Bom, inclusive chuvas, né, de pedras que caíram do céu. Não, pelo tamanho da situação aqui, também não podemos descartar que ao adentrar a atmosfera ele não se fragmente e vire uma chuva mesmo de rochas. Mas não é isso. Tem um ponto aqui da matéria que fala sobre algo que para mim é isso aqui, ó. Diante disso, os pesquisadores sugerem que o 3 Atlas talvez se pareça mais com objetos transnetunianos, ou seja, eles vieram da órbita do planeta Netuno, né, ou com centauros, corpos gelados que circulam entre Júpiter e Netuno. Esses objetos distantes compartilham algumas características de cor, inclinação espectral e até indícios de água congelada, o que reforça a semelhança. É isso mesmo. Estamos falando de um objeto gelado, um objeto desse tamanho, mas que tem água congelada e ele também é de gelo, né? Ou ele tem uma temperatura muito baixa, composta aí por essa temperatura anormal. Aqui mais um pouquinho, né, de uma observação do movimento dele. E aqui na matéria continua, né? Em comunicado, os cientistas destacam que os resultados são provisórios, já que faltam dados e ângulos específicos de observação. E novas análises, quando o cometa voltar a ser visível, poderão confirmar se ele realmente pertence a uma categoria inédita ou se apenas apresenta características extremas de fenômenos já conhecidos. Bom, então as coisas vão realmente aí se caminhar para um desfecho interessante nos próximos dias. Bom, eu para mim, eu colocaria isso aí como algo bem interessante para os estudiosos aí, observadores do céu, sobre ser um objeto com água congelada, ou estar congelado e vir de Netuno. Ele está exatamente entre Júpiter e Netuno, né, segundo ali os astrônomos descrevem, né, posição bem interessante. Por quê? O Senhor Yeshua diz nas Escrituras, assim como os profetas, que os nossos sinais estão nos céus. Nossos sinais da volta do Senhor estão no céu, principalmente no céu e não na terra. Então a gente não pode só olhar para cá, mas principalmente olhar para o céu, porque lá é que estarão os sinais do desfecho da história da humanidade. Bom, acho que essa parte aqui da matéria vale muito a pena vocês se aterem. Deixo mais esse vídeo para vocês e até os próximos vídeos com mais informações.